E aí, meus amigos do isolamento social? Bom dia. Marcos 6, um para frente. Tem um pedaço que vai falar assim, ó. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este carpinteiro, filho de Maria? Jesus tinha voltado para Nazaré depois de um tempo e o povo não acreditava em quem Jesus era, nem nas capacidades que Jesus tinha. Porque eles pensavam que conheciam Jesus. Como Jesus tinha crescido lá, todo mundo sabia que Jesus era o carpinteiro, sabia que Jesus era filho de Maria. Quando eles falam filho de Maria e não chamam pelo nome do pai, já é uma forma de debochar de Jesus. Então, eles sabiam quem Jesus era, mas não conheciam Jesus e muito menos ia ter a dimensão do porquê Jesus veio e do Messias que Jesus era. Sabiam quem Jesus era, mas não conhecia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode até pensar sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, conhecer Jesus, mas a gente não sabe quem Jesus é de verdade, não reconhece quem Jesus é. E aí a gente pensa que ele é um homem comum, alguém comum, e não reconhece que Jesus realmente é Deus. Tem uma tríade que o C.S. Lewis fala e outros autores falam sobre Jesus. Jesus era um lunático, tipo, Jesus pensava que era Deus, porque ele era louco e saía afirmando que era Deus, e morreu na cruz afirmando que era Deus porque Jesus era louco. Jesus, na verdade, era um mentiroso, ele sabia que ele não era Deus e saía por aí sendo um farsante, falava que era Deus e foi até o fim na mentira dele e morreu. Ou, terceiro e último, Jesus realmente era Deus e quem ele dizia que era, ele era. Aí você pode escolher aí qual das três opções você quer. Mas, remetendo à palavra, aquele povo conhecia Jesus de ver, de carpintaria, da mãe que ele tinha, do pai que ele tinha, provavelmente viu Jesus caminhando lá na terra, desde criança, e por conta disso, por pensar que sabe quem Jesus é, eles não reconheciam quem Jesus era de verdade. Então, às vezes, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode falar de Jesus, ter uma fé em Jesus, mas não ter um relacionamento concreto e sincero com Jesus. A gente cria um Jesus nosso, não como Jesus é, mas como eu quero que Jesus seja. Então é aquela ideia, às vezes, de tirar um trecho do evangelho que eu gosto ou não, ou então só adesivar carro de falar que eu tenho fé em Jesus, faixinha na cabeça, 100% de Jesus, e isso não implica relacionamento com Jesus. A gente precisa estabelecer um relacionamento com Jesus de quem? Quem Jesus é? Louco, mentiroso ou realmente Deus? Primeiro ponto. E a partir disso, como eu vou ver toda a ótica da vida? Para que Jesus faça algo em nós, a gente precisa saber quem Jesus é. A gente precisa mergulhar no relacionamento com Jesus. São João da Cruz chamou Deus de mar e acho que uma das formas que essa analogia faz é que não adianta você ficar com os pés na beirada da praia ou ficar de longe só vendo a praia de longe. É preciso você ir e mergulhar no mar para conhecer mais do mar, para saber aquilo que o mar traz para a gente. Não adianta ficar só de longe. Então, da mesma forma, se a gente pega essa analogia de Deus de mar, Jesus de mar, a gente precisa entender que a gente precisa mergulhar num relacionamento profundo com Jesus, reconhecendo quem Jesus é e agindo a partir disso. Como é a nossa vida a partir da nossa crença em Deus. Das decisões mais importantes da nossa vida é ter fé em Jesus, mas não num Jesus que a gente cria, em Jesus que ele é quem ele é. É pegar a Bíblia, estudar a Bíblia e reconhecer quem Jesus é. E a partir disso a gente pauta a nossa vida inteira. Alguém perguntou das características que eu vejo valiosas numa pessoa. Fé. Porque a fé, ela vai abrir um leque para desculpa. Ela vai abrir um leque para outras coisas na vida da pessoa. Tipo, alguém que tem fé no Jesus real, ela não vai amar como ela amava antes. Alguém que tem fé no Jesus real, ela não vai ter prioridades na vida como ela tinha antes. Alguém que tem fé no Jesus real, ela não vai ter sonhos como ela sonhava antes. Então a fé vai mudar toda a ótica da vida de uma pessoa. Então é a característica mais importante que alguém pode ter, porque a partir da fé
É como um óculos que vai te fazer enxergar tudo diferente. Mas é preciso ser um Jesus real. É no Jesus que se apresenta, no Jesus que nos chama, no Jesus que a gente vai, não no Jesus criado, não no Jesus que a gente gosta disso e não gosta daquilo, mas no Jesus real. Então, por isso que as pessoas, por acreditar que conheciam Jesus e tinham uma visão de Jesus, eu vi esse menino jogando bola, eu vendi pão para esse menino, eles não reconheciam a autoridade dele, os milagres que Jesus podia fazer, e por conta disso não conseguiam se relacionar com Jesus. Então, pode ser que a nossa visão falha de Jesus nos impossibilita de nos relacionarmos com Ele. Pode ser que a nossa visão falha do Evangelho vai fazer com que a gente não se relacione de verdade com Jesus. Então, o convite que eu tenho para a gente é o quê? A gente precisa ler muito sobre Jesus, a gente precisa conversar muito sobre Jesus, a gente precisa muito ter entendimento sobre Jesus. E também, tão importante quanto saber a hora de ajoelhar e orar e clamar que o Espírito Santo venha e nos apresente Jesus tal qual Ele é. Porque se a gente se encontrar com Cristo, se a gente realmente ver Jesus nos olhos, se a gente falar assim, é esse Jesus que eu quero, é o Jesus que se apresenta, não o Jesus que eu formo, e aí toda a nossa vida vai ter um sentido totalmente diferente, porque a partir do encontro com Jesus, nossa vida vai ser transformada, nossas óticas vão ser transformadas, nossas prioridades, nossos sonhos e aquilo que a gente tem de valor na vida vai ser transformado. Então, por mais que ele se apresentasse como um homem comum, Jesus era Deus e afirmou ser Deus. Então, não cabe a gente agora gostar disso ou daquilo. Se ele afirmou ser Deus, ele é a autoridade maior sobre a nossa vida e tudo aquilo que ele falou é verdade. E tudo aquilo que Jesus falou deve ser levado ao pé da letra. A gente deve ser obediente àquilo que ele fala. Então, você que chegou até o final aí, quem Jesus é para você? Vamos fazer essa dinâmica. Responde nos comentários. Quem Jesus é para você? E aí eu vou ficar de olho aí, beleza? Deus possa abençoar. E é isso. Hoje parece que eu tô com Covid. Talvez, parece. Só queria falar isso. Mas pelo menos consegui fazer esse vídeo. Quem Jesus é para você? Responde nos comentários. Deus te abençoe, ilumine sua vida. E a partir disso, lembrei de uma coisa aqui. Quando eu e Javan convertemos, só que a gente não acreditava, não tinha relacionamento com Jesus, nós acreditávamos só em Deus. E aí a gente queria falar de Deus para as pessoas. E aí a gente pegou um caderno e fez um tanto de perguntas para evangelizar o povo. O que a gente ia fazer? Chegava no povo na rua e falava assim, eu queria fazer uma entrevista. Aí a gente perguntava umas coisas, mas do meio para o final a gente começava, eu sei que tinha pergunta assim, você acredita em Deus? Quase todo mundo, acho que todo mundo na época falava que acreditava. E aí depois vinha a pergunta, e como você leva a sua vida baseada na sua crença em Deus? A gente que tinha uns 17 anos, a primeira evangelização que eu fiz na vida foi essa entrevista. Você acredita em Deus e como você leva a sua vida baseada na sua crença em Deus? E aí quando o povo começava a conversar, a gente começava a falar que não adianta você ter fé em Deus, você tem que viver conforme a fé que você tem. A sua vida é pautada agora pela fé. Você não é mais uma pessoa comum. Se você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus, sua vida deve ser pautada como alguém que tem fé. Você não tem outra opção. Do mesmo jeito, você não tem a opção de pensar que Jesus era um homem bom, bonzinho, mas um mentiroso quando ele disse que era Deus. Não tem como você pensar que Jesus foi um mestre da moral. Nossa, Jesus era um homem bom, Jesus era um homem respeitoso, mas mentia falando que era Deus. Mas era um louco porque afirmava que era Deus. Ele não deu essa opção. De 3, uma. Ou era realmente Deus, ou era um mentiroso ou louco. Então, como você leva a sua vida baseado na crença que você tem? Como você leva a sua vida baseado no Deus que você acredita, na fé que você tem em Jesus? Porque de nada adianta você falar que tem fé e sua vida não seja pautada pela fé. Quem Jesus é para você? Responde nos comentários. Quem Jesus é para você e como você leva a sua vida baseada na fé que você tem em Jesus? Ó, pra você ver, voltei lá para 2005. Um abraço. Até a próxima. Tchau.